Boa tarde, ex-alunos do CPV, futuros alunos do INSPER. Vamos começar a comentar essa prova de hoje a respeito de língua portuguesa, comentando as questões mais voltadas à gramática. Em breve, o professor Tiago vai falar com vocês as questões de interpretação de texto. Antes de tudo, é bom, muito bom para a gente, faz tempo que a gente está querendo falar isso, mas é muito bom a gente poder falar que finalmente parece que o INSPER aprendeu a fazer vestibular. Muito boa a prova do INSPER, quando é para criticar a gente critica, mas vamos elogiar. Uma questão talvez um pouco problemática, uma só de 30, tá muito bom, na próxima com certeza vai ser redondinha, mas questões bem trabalhadas, boas questões, questões claras, questões que o aluno consegue saber o que foi pedido, então de fato favorecendo aquele aluno que se preparou durante o semestre, se esforçou, estudou, que é o perfil claro de você, aluno nosso do CPV. Vamos começar com a questão, primeiro texto aí, vamos direto para a questão de número 3. Questão de número 3. Você, aluno nosso, não tem direito de ter errado essa questão de número 3, hein? Questãozinha de concordância. Eu estou meia cansada. Como assim meia cansada? Questão bem simples. Falamos do uso do meio no nosso advérbio, na nossa aula do advérbio meio, na aula de concordância verbal e nominal. Demos até esse exemplo, Jurema estava meia cansada, até brincamos com a própria frase aí do meia. Alternativa B, bucho, bofe, biscoito, bolinho de bacalhau, sem problemas, meia cansada não dá. Ele quer a incorreta, espero que você tenha percebido isso, e a incorreta, claro, alternativa B. Questão de número 4, questão também simples, trabalhando com a aplicação dos conceitos gramaticais. Então a gente tem na passagem, os bons meninos não ganhavam uma coroa de louros, nem ao menos, vá lá, uma loura coroa. O autor faz um jogo de palavras, cujo sentido está mais bem explicado em, uma coroa de louros, uma coroa formada pelos louros, as folhas de louros, que significaria uma coroa de sucesso, uma coroa, o prêmio maior. E uma loura coroa, ele fala da incapacidade que ele tinha quando jovem de conquistar mulheres, vamos dizer assim. Então ele não conseguiu uma louraça, nem mesmo uma loura coroa já mais caidinha, ele não conseguia. Então ele brinca, os termos louro e loura têm semelhanças gráficas e sonoras, sem dúvida. E apesar de parecerem ser o masculino e feminino da mesma palavra, apresentam significações diferentes, sem dúvida. Louro, loura pode, em algum contexto, até ser o masculino e feminino do adjetivo, mas não é o caso da coroa de louros, a não ser que você tivesse, claro, uma coroa formada por vários homens louros, o que não viria ao caso. Questão de número 5, alternativa E, então, na questão de número 4. Questão de número 5, passa aí. Releia este excerto. Foi então, meus caros, que eu vi a luz, e a luz veio na forma de um livro. E aí ele te pergunta, nas duas ocorrências, o A não recebe acento grave, indicador de crase. Isso ocorre por quê? Tranquilo. Por que não ocorre crase? Porque não há preposição em nenhum dos dois casos. Eu vi a luz, verbo transitivo direto, não tem preposição, só o artigo a. E a luz veio na forma de um livro, aí esse a luz é sujeito. Como que o sujeito vai ter preposição? Não tem preposição antes de sujeito. Então ficamos nos dois casos só e apenas com artigo a, não ocorrendo crase. Portanto, pelas palavras da questão, os termos regentes associados ao substantivo luz rejeitam a presença de preposição, ou seja, os termos do contexto em que ele aparece não pedem preposição, não regem preposição. Alternativa E de elefantinho, colorido na questão de número 5. Questão 6, uma tirinha. Precisa-se de empregados, assiste a bons filmes, vende-se casas
esses exemplos clássicos, tradicionais. Começamos a nossa aula de voz passiva exatamente com esses exemplos. Precisa-se de funcionários e o vende-se casas. Vimos a diferença entre eles e a partir daí vimos uma série grande de exemplos em que a gente aplicaria a diferença entre o C, índice de determinação do sujeito, e o C, partícula apassivadora. E pelo jeito o personagem estava aprendendo isso na escola, chegou em casa meio chateado, meio borocochô, um assuntozinho um pouco cabeludo. Quem chegou? O sujeito indeterminado, mostrando a incapacidade, a dificuldade dele talvez em aprender o assunto. E o Winsper pergunta, a tirinha de Jean Galvão, faz referência a um assunto muito recorrente nas aulas de português, a respeito da identificação e classificação do sujeito conforme prescreve a norma gramatical. É incorreto afirmar que, espero que você tenha se lembrado de que se aparece o incorreto, risca, grifa, escreve do lado, como a gente treinou na sala. Na alternativa C, dentro do que a gente acabou de falar, ele me diz, nas 3 ocorrências presentes nos períodos escritos na lousa, o C exerce a função sintática de índice de indeterminação do sujeito. Opa, olha lá, precisa-se de empregados, assiste-se a bons filmes. Até aqui, índice de determinação do sujeito. Agora, vende-se casas, não, vende-se casas, partícula apassivadora, tá até arriscado aí, ó, tá até arriscado, vendem-se casas, casa sujeito, o verbo concorda com ele, partícula passivadora, voz passiva sintética. Lembra da passiva sintética, da boneca inflável? Alternativa C, então, incorreta. Temos índice de determinação do sujeito e partícula apassivadora no último caso. Questão de número 7. Essa questão é aquela que eu comentei com vocês, que talvez tenha sido um pouco mais capciosa, uma não anula a outra, então consideraremos aqui as duas alternativas, a B e a E, e vamos justificar o porquê. De binóculo, abaixando o copázio, empunhando o espadim, levantando o corpãozil, indiferente ao poviléu, o homenzarrão abriu a bocarra, ficando admirado, fitando admirado a naviarra do capitorra. A partir da associação do texto e contexto, a alternativa que melhor explica o título do poema é, bom, de binóculo, então ele está olhando através de um binóculo, por meio de um binóculo, até aqui sem problemas. Analisando os substantivos, o que nós temos? Primeiro verso, copázio, aumentativo de copo. Espadinha é uma espada pequena. Opa, se o copo ficou grande, por que a espada não ficou pequena? A espada continuou pequena, a espada também não ficou grande. Então você tem um diminutivo. Corpãozil, corpo grande. Poviléu, povinho. Diminutivo. E a partir daí, homenzarrão, bocarra, naviarra e capitorra, seriam até dois neologismos com aumentativo. Então, num primeiro momento, você percebe que ele faz uma divisão aumentativo-diminutivo, talvez sugerindo, como ele me sugere na alternativa E, como ele sugere na E, talvez sugerindo o ajustar do foco do binóculo, ainda grande, aí pequeno, de repente achou o foco e vai turno aumentativo. Excelente leitura. Só que o fato de a gente justificar isso na E não exclui a alternativa B, em que ele me diz que a presença de aumentativos é um recurso que procura simular o efeito das imagens veiculadas por meio das lentes de um binóculo. De fato, por que ele usou os aumentativos? Para justificar, para mostrar o recurso da lente do binóculo. Porém, ele mescla também a antítese aumentativo e diminutivo, como ele diz na E. A flexão do substantivo sugere um procedimento antitético, promovido pelo jogo equilibrado de oposições entre aumentativo e diminutivo, como se o poeta buscasse o foco em um binóculo, que é o que ele faz no primeiro momento, sim. A E está corretíssima e o fato de justificarmos a E não cancela a B,
porque na B ele se focou no uso dos aumentativos. Ele não falou que não há diminutivos. Os aumentativos estão aí para isso? Estão. E os diminutivos também? Também. Então, ficamos com B e E corretas. Você, aluno que marcou qualquer uma dessas duas, acertou. Agora, vamos ver se o INSPER vai cancelar a questão ou se vai considerar uma das duas. Enfim, não teríamos então o que comentar caso ele considere uma das duas, porque as duas estão igualmente corretas. Esperamos que seja cancelada a questão. Vamos lutar para isso. Única questãozinha problemática, as outras 29 muito bem feitas. Vamos agora para a questão de número 9. Então, um texto, quem nunca photoshopou, transformando em verbo Photoshop. Vamos ver o que ele perguntou na questão de número 9. Quanto às variações exploradas a partir do termo Photoshop, é correto afirmar que... Alternativa E, apesar de não ter sido mencionado no texto, também seria possível transformar Photoshop em advérbio de modo, photoshopalmente. De fato, olha o que temos aqui. No texto, ele mostra que o Photoshop pode ser transformado em adjetivo ou em substantivo. De fato, ele não se refere ao fato de Photoshop ser advérbio, mas sem problemas. Photoshopalmente, tudo fica arrumado. Imagina uma sentença dessa. Pelo Photoshop, por meio desse modo, arrumando no Photoshop, tudo fica bonito. Toma cuidado para não achar que a alternativa D diz, a grafia abrasileirada de photoshopou, diferentemente de hollywoodiano no primeiro parágrafo, é uma prova de que software se popularizou no mundo. No texto ele não se refere a respeito do mundo. E o fato de a gente grafar abrasileiradamente, pode-se dizer que o Photoshop se popularizou no Brasil. Não no mundo, porque está grafado abrasileiradamente, vamos dizer assim, quer dizer que ele se popularizou no Nepal, na Nicarágua, na Venezuela, não quer dizer nada, só no Brasil. E além do mais, o fato de hollywoodiano não ter sido grafado abrasileiradamente, não quer dizer que Hollywood não se popularizou no mundo e não se atualizou, tanto é que temos aí os filmes de Hollywood em primeiro lugar até hoje. Então, ficamos de fato com a alternativa E de elefantinho colorido. Questão de número 12. Vamos lá. Ao comentar a suposta sofisticação presente nas falas dos escritores, João Baldo Ribeiro faz menção a vários fenômenos da linguagem. A respeito deles, está correto que se afirma em... Bom, na A fala de tetrassílabos, versos de 4 sílabas, na palavras de 4 sílabas, não, são grupos de 2 letras, isso aí ele falou de um dígrafo, bem diferente de um tetrassílabo. Na B, mesóclise, de fato, abater-se-á, que determina a colocação do pronome. Lembra, próclise, mesóclise, ênclise, colocação pronominal, foi uma das nossas últimas aulas, tá bem fresquinho aí na sua cabeça. Cuidado com a C. Anástrofe não é concordância ideológica. Concordância ideológica é silepse. Lembra das figuras de linguagem. Silepse, anástrofe seria uma inversão, próxima ao hipérbato. Né? E as demais também estão incorretas. Talvez a C, possa ter me escorregado aí no conceito, mas é silepse, não anástrofe. Então, na 12, alternativa B, bucho, bofe, biscoito, bolinho de bacalhau, mesóclise, pronome no meio do verbo, determinando a colocação do pronome em relação ao verbo. Na sequência, tem aí no seu vídeo o texto para as questões 15 a 18. Façamos-las então. Questão de número 15, 16 a 18, 16 a 18. Da 15 a 18, mas a 15 é o Thiago que vai fazer. Ok. Questão 16. Considere a definição feita a seguir. Em suma, toda declaração ou juízo que expresse opinião pessoal ou pretenda estabelecer a verdade só terá validade se devidamente demonstrada, isso é, se apoiada ou fundamentada na evidência dos fatos, quer dizer, se acompanhada de prova. E ele quer saber em qual das alternativas há
uma prova, de fato, uma declaração retirada do texto. Em qual parte do texto ele mostrava um fato, algo existente, algo que comprovasse a ideia dele? A questão alternativa de letra B. Em alemão, há até uma palavra para isso. Schadenfreude, perdoe-me a péssima pronúncia, que é o sentimento de alegria provocado pelo sofrimento de terceiros. Ele comprovou, ele mostrou com um fato, algo concreto, real, existente, me mostrou que a ideia dele é verdadeira. Foi isso que ele perguntou. Provou com um fato concreto. Alternativa B, bush, bof, biscoito, bolinho de bacalhau. Questão de número 17. Já no seu vídeo já está 17 e a 18. Na 17, o período. Como não podemos dispensar o riso nem o combate à discriminação, o conflito é inevitável. Está adequadamente parafraseado em causa e consequência, relação semântica das conjunções. Falamos muito disso, não só em aula, como nas nossas revisões, nas nossas aulas de revisão, batemos muito nessa relação de conjunções e das conjunções a que mais falamos foi causa e consequência. Em qual que a gente tem a causa e a consequência? É que ele simplesmente inverteu, colocou primeiro a consequência, depois a causa, com a conjunção porquê, pois, portanto, por quanto, que seriam as conjunções que caberiam aí, que é a que ele utilizou. Na alternativa aí, o conflito é inevitável, porquanto não podemos dispensar o riso nem o combate à discriminação. Por que não podemos? Por que é inevitável? Porque não podemos dispensar isso, que é relação de causa e consequência trabalhada na alternativa E. E na 18, questãozinha de vocabulário, pelo contexto, você chegaria caso você não conhecesse, claro, a palavra. É claro que a lógica normal não coexiste com o seu reverso. Daí a graça da pilhéria. No texto ele estava falando justamente de chacota, de piada, de xistes, né? E usou esse pilhéria. Daí a graça da piada, que era o contexto do texto. Não estava falando em desgraça, em tolice, em disparate, em padecimento. Mesmo que porventura você não conhecesse a palavra, não seria difícil, pelo contexto, você eliminar as demais. Ficamos então com a alternativa A de azul de metileno. Questão de número 21. Tem aí no vídeo o seu texto, falando do rapaz que parou para fumar um cigarro, sentou no parapeito da janela, de repente um monte de gente achou que ele ia se suicidar, começou a olhar para ele, enfim, um conto aí de quem é o conto? Ítalo Morricone, ok. Vamos lá, não, Sérgio Santana, o autor do conto. E ele me diz, quer saber quais estão corretas, quais estão falsas? Vamos lá. Não, vamos para 22. Rapaz, confundi tudo aqui. Continua. 22. A 21 o Thiago faz com vocês. 22. Não lhe passou pela cabeça que pudesse ser ele o centro das atenções? Os pronomes pessoais destacados exercem, respectivamente, a função sintática de. Fechou, vamos direto então para a nossa questão mais gramatical. Não lhe passou pela cabeça, não passou pela cabeça dele. Lembra do lhe com valor de posse? Lembra dele? Falamos bastante, falei, apareceu lhe, toma cuidado, esse lhe pode ter valor de posse. Não passou pela cabeça dele, esse lhe acompanhando o substantivo de alguém, sintaticamente não é um objeto indireto. Objeto indireto seria o receptor da ação. Eu lhe entreguei tal coisa, entreguei para ele. Aí temos um adjunto adnominal. E que pudesse ser ele o centro das atenções, como sujeito que ele pudesse ser o centro das atenções. Simplesmente colocou o sujeito após o verbo, sem nenhum problema sintático. Alternativa C de caco. Pena. Vamos para a questão 25. A nossa 25, estamos aí. Considere estas afirmações. O adjetivo parnasiano atribuído ao amigo no narrador do texto se deve à utilização de palavras
pomposas, rebuscadas, está aqui no comecinho. Acho que nunca falei do meu amigo parnasiano. Era poeta e jovem, hoje é mais poeta do que jovem. Enfim, por que ele fala do meu amigo parnasiano? No texto você começa a ler e você vê que ele usava palavras simples com as palavras dele. Linguagem parnasiana para as banalidades de hoje, estalajadeiro, para chamar o cara que cuida, né, da pousada. Então, de fato, se deve à utilização das palavras rebuscadas para situações cotidianas do dia a dia. Verdadeira a um. Na 2, no último período, o termo bocagianos faz referência aos versos satíricos de Manuel do Bocage, o mais importante autor do parnasianismo lusitano. Pequeno detalhe literário aqui, ele fala, xingou com palavrões bocagianos. Bocagianos era aquele rapaz que falava de fato um monte de palavrão, só que ele não era parnasiano, e sim Árcade. Então, uma questãozinha a respeito dos tempos literários. Incorreta 2. E na 3, depreende-se da leitura do texto que os poetas parnasianos valorizavam o plano da expressão, em detrimento do plano do conteúdo. De fato, pela arte do parnasianismo, era mais a forma e não o conteúdo. Cacô, se eu não lembrasse do contexto parnasianismo, como que eu chegaria aqui no texto? Fazia umas brincadeiras com a linguagem dos poetas parnasianos, transplantando-a para as banalidades de hoje. Pronto, aí já mostra que ele faz uma linguagem muito pomposa para as coisas banais, corriqueiras, sem nenhum conteúdo tão pomposo que exija tal linguagem, ok? Último texto para as nossas questões gramaticais, vamos para a questão 29, tinha esse texto da Cartomante do Machado de Assis, texto conhecido de vocês. Vamos para a questão 29, questãozinha de conjugação verbal, verbo irregular, sem problema nenhum. No discurso indireto, a forma verbal presente em tu crês deveras nessas coisas deve ser transformada em... Bom, imagina o discurso direto. Tu crês nessas coisas? Discurso indireto, ele perguntou se ela cria nessas coisas. Lembra do verbo crer no pretérito perfeito? Eu cri, tu creste, ele creu. No caso do pretérito aí, imperfeito. Eu cria, tu crias, ele cria. Se lembrou do perfeito, lembrou da conjugação do imperfeito, sem problema nenhum. Alternativa A, então, na questão 29, e essas foram as questões mais focadas para os aspectos gramaticais da prova de hoje. Uma boa prova novamente, pegou bastantes aspectos, um pouco fora até do que o INSPER vinha fazendo na questão da exigência gramatical. Gramática aplicada, gramática, conceitos, oração subordinada, que eles vinham cobrando muito, deixaram um pouco de lado nessa prova, mas os assuntos que foram cobrados foram muito bem cobrados. Parabéns para o INSPER e parabéns para você, aluno do CPV, que com certeza no semestre que vem estará no ensino superior. Um grande abraço e até a próxima.